Vamos continuar con o avanço da disciplina com relação ao capítulo 4, armazenamento hídrico por bombeamento. Nesta aula o que vamos ver é a operação, impactos e avanços dessa tecnologia. Relembrando da aula anterior que esta tecnologia de armazenamento hídrico é uma das mais avançadas de todas que conhecemos com relação ao armazenamento de energia elétrica, ou seja, na forma de energia potencial. E vimos também de que o crescimento dessa tecnologia no mundo já vem desde muitas décadas e agora encontrou um nicho ainda maior com relação às fontes intermitentes de energia, como são a energia solar e eólica. Então vamos continuar com o tema e o que vamos ver a continuação são os temas seguintes, né, que estão relacionados com essa tecnologia. Primeiro vamos ver um exemplo de usina hidrelétrica reversível, que é a de usina de Lindau, na Suíça. A seguir, problemas na operação de usinas hidrelétricas reversíveis. Os possíveis impactos ambientais desses empreendimentos, avanços no armazenamento hídrico por bombeamento, as usinas reversíveis com sistemas eólicos e sistemas fotovoltaicos. Com relação ao Brasil, um exemplo de conversão, possível conversão da usina hidrelétrica Henry Borden em reversível. E tem outra tecnologia denominada EPS, que é armazenamento reforçando bacias hidrográficas em cascata. Vamos ver um exemplo de projeto disso aqui no Brasil. A seguir, armazenamento hídrico utilizando a água do mar, exemplo a usina de Okinawa, e também alguns projetos que están localizados nas ilhas gregas. Finalmente, um exemplo de usina subterrânea, que é uma alternativa bastante interessante. E exercícios, né? Então, começando pela usina hidrelétrica de reversível de Lindau. Essa usina fica na Europa, na Suíça, e é uma estrutura subterrânea e muito impressionante, né? E utiliza um reservatório superior que se encontra a 1860 metros sobre o nível do mar e um reservatório inferior que está a 600 metros. Portanto, o conjunto tem uma capacidade de produção de 1450 megawatts de energia. E aí podemos ver uma fotografia do reservatório inferior. Essa usina, a parte central desse complexo, é um intrincado sistema de ductos e usinas hidrelétricas localizadas no cantão de Glarus, nordeste da Suíça, nos Alpes, né, na região dos Alpes suíços, e tudo foi feito utilizando uma engenharia bastante avançada. Então, essa usina aproveita a diferença de altura entre o lago Muth e o lago Limmer, que tem a capacidade de armazenamento em torno de 92 milhões de metros cúbicos. Então, a usina está adaptada às condições naturais, né, desse lugar. Essa usina hidrelétrica reversível tem como coração uma estrutura localizada a 1.700 metros de altura e a uma profundidade de 600 metros no interior da montanha. E nesse lugar se encontram 4 grupos de máquinas com potência de 1000 megawatts. A sala de máquinas tem 150 metros de comprimento, 30 metros de largura, a uma altura máxima de 53 metros. Também conta com a sala de transformadores de 130 metros de comprimento, 20 metros de largura, 25 metros de altura.
Esa usina, junto con los dos reservatorios, están unidos, ¿no?, por medio de una galería a montante, y existen dos pozos sob presión que avanzan en paralelo a las galerías ayusantes. Esta descrição mostra assim de como que é a complexidade, né, da obra civil que foi feita, e a seguir alguns detalhes mostrando através de fotografias, né, do interior dessa usina. Vemos é bastante moderna, tudo isso aí está feito dentro, né, da montanha. Detalhes dos túneis, né, e os dutos que foram construídos. E o sistema utiliza hidrogeradores da General Electric de alto rendimento, de velocidade variável, que atingem eficiência global entre o ciclo de geração e movimento de quase 80%. Esse aí então é o sistema de hidrogeradores. Na parte externa vemos como que a usina está perdida, né, no meio das montanhas. Praticamente tudo, né, o coração, todo o funcionamento está no interior da montanha. Bom, esse exemplo que indiquei sobre essa usina da Suíça mostra, né, que ela está adaptada às condições geográficas de um determinado local. Portanto, está sujeita a criar impactos ambientais, né? Vamos ver agora, então, primeiro os problemas na operação e a seguir os possíveis impactos ambientais desse tipo de empreendimentos. Com relação aos problemas na operação dessas usinas elétricas reversíveis, a literatura mostra que os principais problemas estão relacionados com a manutenção e a operação dessas usinas, e estão associados principalmente com as bombas e turbinas, que na realidade diferem assim em termos de gravidade um pouco, né, das clássicas instalações hidrelétricas convencionais. Mas aqui temos uma diferença, né, que numa hidrelétrica convencional o movimento é contínuo, né, da turbina, tem uma certa regularidade. Já nessas usinas elétricas reversíveis existem estas condições de muitas mudanças no modo de operação, por causa da grande quantidade de partidas e paradas dos motores, e também as reversões de rotação, porque trabalham, né, como motor gerador. E isso se manifesta num aumento da pressão sobre os equipamentos. Então este seria um dos principais problemas associados com a operação. As turbinas convencionais geralmente operam por 30 ou 40 anos sem precisar de grandes reparações, né? As turbinas reversíveis, pelo contrário, precisam deste tipo de manutenção cada 10 ou 15 anos. Ou seja, diminui a quase a metade, né, a frequência, devido a esses problemas, né, associados com as particularidades de mudança de motor, gerador e as partidas, né, e paradas das máquinas. Outro problema associado está relacionado com a vibração excessiva ou falhas relacionadas com vibração. São também problemas relacionados aos equipamentos eletromecânicos. E, por outro lado, embora sejam, né, obras complexas, enormes e submetidas constantemente a cargas transitórias, as obras civis e hidráulicas nesse tipo de usinas não representam diferenças significativas se comparadas com as centrais hidrelétricas convencionais. Mas também existem alguns incidentes, né, que foram identificados, como vazamento nas barragens, falha das grades nas tomadas de água, inundação de casa de máquinas. Enfim, são problemas que se vão apresentando de forma particular para cada tipo de usina, né, adaptada às condições geográficas. Com relação à manutenção requerida por essas usinas elétricas reversíveis, essa é significativamente menor que aquela necessária em usinas termoelétricas. No entanto, é muito maior que em usinas convencionais, né, hidrelétricas.
O sea, este tipo de usina está en un punto no meio, ¿no? Entre a operação, manutenção de usinas termoelétricas e as clássicas usinas hidroelétricas convencionais. Então, o número de horas de trabalho de manutenção em cada usina hidrelétrica depende da idade da planta, complexidade do projeto, regime de operação, tempo desde a última revisão e outros aspectos. E a manutenção preventiva é realizada geralmente uma vez por ano. Falando agora dos impactos ambientais, podem ser definidos como mudanças positivas ou negativas de um parâmetro ambiental. Isso porque são causadas por uma determinada atividade natural ou antrópica, quando comparadas com a situação se esta atividade não tivesse acontecido. O sea, de qualquer forma, a construção, né, as obras civis, tudo o que vai ser feito num determinado local vai alterar em alguma medida como que comparamos o início, como estava o local, e depois de ser construído todas as etapas, né, dessas usinas. Então, função da forma em que os reservatórios são construídos, muitos dos potenciais impactos ambientais gerados por uma usina hidrelétrica reversível, na realidade são similares aos de uma usina hidrelétrica convencional. Ou seja, existem alterações da vazão, alargamento do leito do rio, elevação do nível do lençol freático, alteração de parâmetros climáticos, impactos na flora e fauna, impactos sociais e econômicos, praticamente os mesmos problemas identificados na construção de uma hidroelétrica existem também nesse tipo de usinas. E como a maior parte desses impactos é na escala local, é possível realizar ações mitigadoras ou compensatórias para reduzir os impactos negativos desse tipo de empreendimentos. Então, quando se faz o planejamento deste tipo de usinas, deve ser pensado, né, toda essa questão da mitigação de impactos. Para ser aprovado, né, a construção de uma usina vai ter que seguir os mesmos lineamentos de uma hidroelétrica convencional. Podemos falar dos impactos ambientais negativos. Aqui a questão do caso da renovação de água não adequada, né? Acumulação de resíduos e decomposição de folhas e animais destruídos pelas bombas e turbinas. Tudo isso favorece o crescimento de algas e plantas aquáticas, com a consequente eutrofização dos reservatórios. Também são identificados o incremento na turbidez da água. Também os reservatórios, se estiverem em dois cursos de águas diferentes, pode existir contaminação de um deles, né, afetando a ambos depois. Existe também a morte de aproximadamente 90% do zooplâncton que passa pelas bombas, mas esse fator não é tão significativo quanto parece. Já por causa dessas elevadas taxas de reprodução e que é uma das características, né, desse tipo de organismos. Continuando com esses impactos negativos, também existe a rápida e frequente oscilação dos níveis dos reservatórios que podem afetar a estabilidade dos taludes, tudo causando erosão superficial, deslizamento de terra. Também existem impactos ocasionados pelas escavações na construção de túneis, casas de forças subterrâneas, impactos causados pela maior área inundada devido à necessidade de inundar dois reservatórios. Aqui estamos falando de dois reservatórios, então já existe uma grande diferença com uma usina hidrelétrica convencional. Mas aquelas usinas que utilizam cavernas, depressões naturais ou o mar como reservatório inferior, em conjunto com o reservatório superior independente do rio, poderiam resultar ao contrário, né, em impactos positivos, se comparamos isso com hidroelétricas convencionais.
Com esses impactos positivos também pode ser o aumento do oxigênio dissolvido no corpo hídrico por causa da aeração fornecida pela intensa circulação das massas de água. Como a água está em constante movimento de acima para baixo e vice-versa, então existe uma grande oxigenação. Esse é um aspecto positivo. Isso leva também à redução da estratificação térmica da água, porque está em movimento, né, constante. A redução de crescimento de algas azuis e verdes próprias de reservatórios que estão com águas paradas, né, por vários meses. Intensificação dos processos de oxigenação e mineração de substâncias orgânicas e biogenéticas. Como podemos ver, tudo isso se deve ao movimento constante da água pelas bombas que estão sempre indo, né, de um lado para outro, e vai existir essa dinâmica. Também o efeito sobre a istiofauna é ambíguo, ou seja, todo o que é peixes. Dependerá principalmente da adoção de medidas adequadas de proteção à natureza, na elaboração do projeto e planejamento do regime de operação. Em outras palavras, estas usinas não estão livres, né, de impactos e devem ser consideradas todas essas questões no momento do planejamento. Vamos agora passar no tema de avanços do armazenamento hídrico por bombeamento, ou seja, o que existe de mais novo. O mais novo está associado às fontes intermitentes de energia. Destaca aqui, em primeiro término, as usinas, parques eólicos. Como sabemos, a introdução de parques eólicos nestas últimas décadas se intensificou no mundo todo, incluindo o Brasil. Só que essa particularidade, né, de trabalhar com uma fonte intermitente, que é o vento, que é aleatório, né, e está sujeito a mudanças, isso também se manifesta na produção da energia elétrica e como que essa energia elétrica é despachada, né? Se não existisse um sistema de armazenamento, essa energia teria que ser toda transportada por um sistema grande, né, como é aqui no caso do Brasil, o SIN, Sistema Interconectado Nacional, mas se aumenta o número de aerogeradores, grande quantidade de parques eólicos, vai chegar um momento em que pode criar certa inestabilidade. Então, o armazenamento hídrico por bombeamento é considerado uma ótima alternativa para melhorar os problemas técnicos derivados da intermitência da energia eólica. Podemos mencionar que a principal vantagem deste tipo de usina hídrica está relacionada com o melhoramento da dinâmica de segurança de uma rede não interconectada derivada da introdução de turbinas hídricas no sistema. Então, como aqui nesse desenho mostra que existem dois reservatórios e aqui essa energia elétrica dos aerogeradores pode alimentar as bombas, e as bombas são as que vão transportar a água do reservatório inferior para o superior. E dessa forma, estamos armazenando energia elétrica proveniente do sistema eólico em energia potencial. Só que uma vez que está o reservatório cheio, essa água vai ser turbinada e a energia elétrica que vamos ter gerada aqui, né, na sala de máquinas vai ser suficientemente com os parâmetros, né, necessários para a qualidade de energia e também na hora do despacho, em horários de ponta. E, portanto, se torna muito mais comercializável a energia dos parques eólicos. Então, é uma enorme vantagem atrelar isso com as usinas hidrelétricas. Nesse tipo de usinas, quando um dos subsistemas de geração de eletricidade produz energia com alto grau de componentes randômicos, que é o caso, né, dos aerogeradores, onde a energia que sai depende da velocidade do vento, vamos verificar a incerteza quanto à disponibilidade suficiente de energia em qualquer instante para atender a demanda. Então, se só vamos utilizar aerogeradores sujeitos a essas componentes randômicas, vai existir muita insegurança, né, no despacho. Já introduzindo esse tipo de sistemas hídricos de bombeamento,
conseguimos melhorar todo o sistema. Uma forma de diminuir então essa incerteza gerada pelos componentes randônicos, garantindo ao mesmo tempo a satisfação do cliente sem colocar limites na demanda, é através da instalação de um sistema de armazenamento de energia que nos vai permitir adaptar a natureza irregular da geração das turbinas eólicas com a natureza irregular da demanda. É um casamento quase perfeito, né, de armazenamento de energia de uma fonte intermitente e também com a questão da demanda. Então, por isso que o avanço dessa tecnologia nos dias atuais está nesse tipo de empreendimentos. Vemos aqui um desenho mais assim de resumo do sistema de armazenamento hídrico com bombeamento integrado ao sistema eólico. Nada mais é, né, que a energia elétrica que pode ser despachada diretamente à rede, à linha de transmissão, ou também parte dessa energia pode ser utilizada para bombear água, ou toda a energia, né, do sistema eólico. Ou seja, vai ter que existir uma adaptação, né, entre a capacidade do reservatório, a energia elétrica existente nos aerogeradores. O seja, já é outra dinâmica de planejamento, de funcionamento, né, desse tipo de usinas, muito particular. Então, mas já existe experiência, né, aos poucos, aprendizado de como poderia funcionar esses sistemas. Aqui este gráfico mostra a dinâmica, né, total assim de como seria o funcionamento. Então temos a energia eólica, aqui temos os transformadores que vão levar essa tensão proveniente, né, da geração eólica, e a partir daqui existe uma bifurcação. Ou acionamos bombas a través de energia elétrica proveniente del parque eólico de un reservatorio inferior a un superior. E depois existe a geração hídrica com turbinas que pode ser transmitida até a linha de transporte de energia. Isso em momentos mais adequados. E também existe o caminho aqui nessa bifurcação de toda a energia eólica jogada, transmitida, né, no sistema, no caso do Brasil, no sistema interconectado nacional. Ou seja, é uma interessante alternativa, né, de conexão e funcionamento dessas usinas. E não necessariamente essa usina ou o parque eólico tem que estar próximo, né, ao reservatório. Dá para aqui, quando existe um sistema interconectado, dá para fazer algumas interconexões, né, da energia gerada em parques para encher reservatórios em outro local. Então os arranjos de diverso tipo podem ser feitos, né, dependendo das condições. Então, mas é uma alternativa então de armazenamento da energia eólica intermitente na forma de energia potencial. Projetos desse tipo já foram realizados assim, em pequeno porte. Existe um projeto interessante na ilha Gran Canaria da Espanha. Essa ilha é bastante assim, acidentada, né, cheia de montanhas, e já existiam hidrelétricas funcionando desde há várias décadas, e aproveitando que várias hidrelétricas estavam em diferentes alturas, né, algumas a maior altura com reservatórios em um nível superior a uma elevada cota, e outros reservatórios estavam a uma cota inferior. O que se fez neste projeto foi adaptar, né, os reservatórios já existentes em altura diferente e tornar isso aí uma usina reversível com energia eólica, que nessa ilha existe um grande potencial de energia eólica. O resultado de tudo isso aí, inclusive, não, incluindo também a geração com combustíveis, né, principalmente petróleo, e isso aí diminuiu radicalmente o consumo de óleo diesel, né, para movimentar as máquinas, que anteriormente estava sendo feita dessa forma.
tanto hidroeléctrica como por termoeléctrica. O sea, houve uma adequação e para isso teve que ser alterado todo, né, o sistema, incluindo sistemas de controle, de sensores que devem ser colocados, né, para receber as informações de energia elétrica gerada pelo sistema eólico, a energia elétrica gerada aqui nas turbomáquinas. Enfim, são projetos que em cada país, né, cada local, são adaptados. Com relação a essas usinas com sistemas eólicos, tem um sistema hídrico proposto nessa ilha de Gran Canaria. Olhando aí o gráfico anterior, existem umas siglas. Existe então um parque eólico denominado WF e sistema de conversão de energia, WT. Essa usina hidrelétrica com turbinas hidráulicas e seus correspondentes geradores elétricos também existe. Também nesse sistema se encontra a estação de bombeamento de água, denominado PS, com um conjunto de motobomba MP. Isso aí é para ajudar a interpretar o gráfico anterior. Sistema de armazenamento de água WS, constituído por um reservatório inferior LR e um reservatório superior UR. Sistema de controle, usina convencional de geração de energia elétrica e sistema de cargas. O sea, dá para observar com detenimento esse gráfico e interpretar seu funcionamento com o uso dessas siglas, né? A mesma ideia de eólico também dá para fazer com sistemas fotovoltaicos. A diferença é que a energia eólica existe, né, nas 24 horas do dia, até de noite, dependendo das condições de vento. Já a energia solar fotovoltaica é só nas horas de sol. O sea, vai depender da época do ano, das estações e da latitude, né, onde vão funcionar. Mas também existe esse problema de intermitência. Então, essa energia solar é também de natureza intermitente e disponível durante certas horas do dia. Isso aí é sabido, né? São poucas horas de geração. E com a finalidade de conseguir continuidade e melhor uso, o sistema de armazenamento de energia pode armazenar o excesso de energia produzida durante as horas de isolação e é possível disponibilizá-la nas horas sem energia solar. O sea, durante o dia aproveitamos ao máximo, né, a energia solar gerada que pode ser conectada na rede e o excesso a movimentar bombas para encher um reservatório superior. Então, a energia produzida nessa usina solar é transmitida à rede elétrica e o excesso de energia durante as horas de baixa demanda é utilizada para bombear a água de um reservatório inferior a um superior. E essa água depositada no reservatório superior é utilizada por uma turbina hidráulica para produzir energia elétrica nas horas de máxima demanda. Esse é o mesmo funcionamento, né, parecido ao eólico. Até o gráfico aqui é idêntico, só muda a fonte. Ou seja, a mesma questão, né, de geração, transformador, para elevar a tensão da energia solar fotovoltaica e a bifurcação, ou bombeamento de água para o reservatório inferior ao superior, ou despacho de energia diretamente na linha de transmissão e a posterior geração de energia elétrica uma vez já enchido o reservatório, né? Seria esse o típico funcionamento, né, de uma usina fotovoltaica com armazenamento. O interessante é que esse sistema dá para fazer também a escala muito pequena, em lugares assim onde não existe energia elétrica, como são comunidades, todas as condições de eletrificação rural. Até existe aqui um projeto que foi realizado, né, em um país da Ásia, no qual temos aqui um gerador fotovoltaico, né, aqui, e dois reservatórios, um superior e um inferior, e as bombas e a turbina de geração. Então, este típico esquema é de escala muito pequena para a eletrificação rural. E nesse caso, o gerador fotovoltaico fornece energia elétrica à carga. O sea, essa energia elétrica ou pode ir diretamente para a carga, aqui que está nessa casa,
e o excedente faz funcionar uma bomba que leva água até o reservatório superior. Ya cuando el reservatorio de agua superior, después de ser almacenado, es posible ser utilizada durante la noche a través de un turbogerador. E isso aí então vai gerar energia elétrica durante a noite, por exemplo, quando não existe energia solar. E essa água turbinada volta ao reservatório inferior. Com isso aqui evitamos em grande medida o uso de baterias, porque baterias para sistemas desse tipo de eletrificação rural o gasto é muito, né? Se tomamos o ciclo completo de 25 anos de duração de um gerador fotovoltaico, pelo menos deve existir umas 6 trocas de baterias que não passam de 3, 4 anos, né? E aí então somando o gasto é muito na troca de baterias. Mas introduzindo este tipo de armazenamento hídrico evitamos, né, esse uso. Seria uma das vantagens. No projeto que foi desenvolvido, aqui mostra que a geração fotovoltaica é aqui nesse gráfico em azul ou verde, quase verde, e outro da geração da turbina é o amarelo. Então vemos que para todos os meses de um ano completo, toda a geração fotovoltaica que está aqui é durante o dia, né? E as máquinas durante a noite. Então a conclusão é que o gerador fotovoltaico fornece 46% de energia às cargas e o resto é coberto pelo turbogerador, só que deslocando, né, o horário para a noite. Então é uma alternativa interessante, mas não é possível em todos os locais, né? Tem que existir as condições também para ter uma altura suficiente, né, de construção de reservatórios, mas são algumas alternativas de uso. Aqui a seguir vou mostrar um caso interessante que está muito próximo a nós aqui em São Paulo, que existe projetos que nunca saíram do papel, né, sobre a usina Henry Borden, de torná-la irreversível. E essa usina é interessante, né, que fica aqui na Baixada Santista, em Cubatão, e utiliza a água da represa Billings, que por sua vez recebe água da bacia, tanto do Rio Pinheiros, né, principalmente, e do Tietê. Então aqui o problema atual é que essa usina não consegue funcionar com 100% de sua capacidade por falta de água, porque o reservatório Billings, grande parte da água é utilizada também para fins domésticos e está contaminada, muito contaminada pela entrada de água do Rio Pinheiros. Então tudo isso, a somatória de todas essas questões, diminuiu a produção de energia elétrica em mais de 50% de sua capacidade. Mas se tivesse aqui um reservatório inferior, para essa água do reservatório superior ser reaproveitada, poderia mudar, né? Então esse projeto foi realizado por diversos especialistas. Inclusive houve uma aluna da UFABC que fez um trabalho de graduação com esse projeto. Comecemos pela parte histórica, né, que em 1925 começou o projeto Serra, denominado Projeto Serra, que foi autorizado pelo governo federal e consistiu na construção de usina de Cubatão, que depois passou a se chamar Henry Borden, e também de usinas elevatórias para a reversão das águas do Rio Pinheiros, e além da formação da represa Billings, interligada ao reservatório Rio das Pedras, que finalmente é que entrega água à usina. Então, como vocês podem observar, houve também a necessidade de construir uma usina elevatória. Portanto, esse empreendimento é considerado uma das obras mais antigas de utilização de hidrelétricas reversíveis
porque o rio Pinheiros, né, o curso normal do rio Pinheiros, que era em direção ao Tietê, foi mudado, né, o sentido foi mudado a través de bombeamento de água em usinas elevatórias que estão instaladas em lugares estratégicos. E a ideia era levar essa água, né, proveniente do rio Pinheiro até essa usina, levar água até a usina Henry Borden por meio desses reservatórios. Então, olhando aqui esse perfil, a usina finalmente de Henry Borden está aqui, né, nessa, aproveita uma queda de água em torno de quase 800 metros de altura de queda, y está construida aquí en esa parte de la rocha, y tengo una parte que es totalmente dentro, en cavernas, y una parte así un poco más externa. Mas existe ese perfil, ¿no?, del río Pinheiros, que debe que ser elevado, ¿no?, hasta a usina, hasta a represa Billings. Então, analisando essa bacia do Alto Tietê, as águas do rio Pinheiros, que deveriam seguir sentido interior, foram revertidas através de bombas na usina elevatória de Traição e, consequentemente, levadas novamente na usina elevatória de Pedreira. Ou seja, existem duas usinas elevatórias, né? Traição, próximo ao Jockey Club, e Pedreira. E assim, após a passagem pela represa Billings, a vazão seguia sentido da serra e gerando energia nas turbinas de Henry Borden, na serra de Cubatão. Esse é o projeto, o perfil. Então, na realidade, existem as bacias que estão envolvidas aí, a bacia do Paraná, a subbacia Alto Tietê, reservatório Billings, quem opera isso é a EMAE, e a concessão vai até 2042, fica em Cubatão, São Paulo. A capacidade instalada da usina é de 889 megawatts, com uma garantia física de 127,7. A altitude do barramento do Rio das Pedras é 727 metros. A área do reservatório em quilômetros quadrados 135,58. E a usina está quase ao nível do mar, né? Embaixo na serra da região de Santos, Cubatão. Por outro lado, temos aqui a inauguração da usina externa de 1950 e a externa 56. Grupos geradores, 8 na externa e 6 na subterrânea. E a capacidade instalada somando ambas dá 889, utilizam turbinas Pelton para grande altura de queda. E aqui os dados já são de frequência, enfim, dados complementares. O que interessa aqui em termos médios, 720 metros de altura de queda. Então, a conversão é por causa disso, né, da falta de água, e a usina não está gerando a sua capacidade. Então surge essa ideia de utilizar esses reservatórios. Daqui temos Alto Tietê e Rio das Pedras, seriam os reservatórios superiores. Essa água desce pela queda, né, de 720 metros até a usina hidrelétrica, a parte externa e a subterrânea, e de aí gera energia elétrica ao sistema interconectado, e a água vai até o rio Cubatão, ou seja, toda essa água finalmente vai ao mar. E então existem todas essas condições, seriam as existentes na atualidade. Só que um fato interessante que demonstra a importância dessa usina é que, com uma vazão disponível de 157,2 metros cúbicos por segundo, a usina atinge sua máxima potência de 889 megawatts, ou seja, possui produtividade de 5,654 megawatts por metro cúbico por segundo. O seja, comparando assim todas as usinas hidrelétricas do Brasil, Henry Borden tem uma altíssima produtividade em termos da água que se utiliza para gerar uma quantidade de energia, devido principalmente à queda, né, de 720 metros de altura. E a usina hidrelétrica de Itaipu, por exemplo, precisa 836,45 metros cúbicos por segundo para atingir essa mesma potência, considerando a mesma quantidade de máquinas.
tem uma enorme vantagem, né, da usina Henry Borden. Além disso, a produção média verificada pela usina era de 470 megawatts de potência. E após uma resolução de 1992 que limitou o bombeamento do rio Pinheiros para a represa Billings, hoje trabalha só em média com 108 megawatts, ou seja, de 889 megawatts, que pode ser a sua potência máxima. Em média trabalha atualmente em torno de 100 megawatts, pela falta de água, principalmente. Então, a transformação da usina Henry Borden em uma hidrelétrica reversível possibilitaria o uso pleno de sua capacidade, né, e pouparia praticamente 7.500 litros de água por segundo da Billings, melhorando o abastecimento da região metropolitana de São Paulo. E, além disso, essa reversibilidade da usina também possibilitaria gerar energia elétrica em uma usina que atenderia o SIM nos momentos de pico, sem o bombeamento do rio Pinheiros para a represa Billings. Então, teria muitas vantagens, né, de tornar reversível essa usina. E o projeto, assim, que nunca saiu do papel, é teórico. O esquema seria isso, né, de utilizar essa água do reservatório superior, uma altura de 720 metros, e construir um reservatório inferior, e depois modificar a estrutura, né, das turbinas, e essa água retornaria através do mesmo ducto, né, reversível para a parte superior. Então teriam que ser feitas modificações, né? Mas também aqui existem possíveis impactos ambientais, né, da construção do reservatório, alterações no curso da água, já que isso aí já tem, vamos dizer, desde os anos de 1950, quase 70 anos de funcionamento já assim, dessa forma. Portanto, todo o sistema ecológico dessa área já está adaptado, né, a essa realidade. E construir um reservatório inferior vai mudar radicalmente todas essas condições atuais. Essa curva de geração mensal de Henry Borden mostra como, né, que essa geração em megawatts é muito baixa, 89.000 megawatts-hora. Essa é a geração mensal, que até agora continua mais ou menos nesse patamar. É muito baixo. Essa é da usina externa em azul e a usina subterrânea. Atingem assim valores máximos em janeiro, março, né? Mas depois é bastante, a queda é muito grande, né, de produção de energia elétrica. E com o histórico de vazão dessa usina hidrelétrica desde 1931 a 2016, mostra assim, né, de que houve vazões aí de médias de 32,08 vazão máxima. Aqui estamos falando de metros cúbicos por segundo. E em média 19,92 metros cúbicos por segundo é a vazão dessa usina ao longo de décadas, né, de medição. E a curva de permanência de vazões significa isso aí, que a vazão em metros cúbicos por segundo até 100, e aqui vemos a frequência de incidência. A maior parte está na base de 6, né, de 6 metros cúbicos por segundo, se olhamos a curva de permanência. Então, essas seriam as características. Bom, para fixar um pouco mais o funcionamento e o reaproveitamento dessa usina, aqui é um exercício que diz, considerando tanto a vazão média da usina Henry Borden de 19,92 metros cúbicos por segundo, quanto a vazão firme de 6 metros cúbicos por segundo, determinar a potência do arranjo fotovoltaico e da motobomba necessária para tornar essa usina irreversível. As eficiências, né, da motobomba e dos inversores é 85% e 98%. Utilizar a metodologia do pior mês, levando em conta a irradiação mensal do Rio das Pedras, que está aí na tabela. Qual será a área ocupada pelo arranjo fotovoltaico proposto?
Então, a ideia desse exercício é utilizar sistemas fotovoltaicos, uma usina fotovoltaica instalada no próprio reservatório. Seria a tecnologia de sistemas fotovoltaicos flutuantes. Y de esa forma geraríamos la energía eléctrica para las bombas con una elevación de 720 metros. Entonces existen curvas de potencia dadas, fornecidas por los fabricantes, en el caso Avoite, que muestran un caso aquí en torno de 6 metros cúbicos por segundo de evasión con una altura de 720 metros. Estaríamos hablando de una potencia de 45 megavatios de la bomba, del sistema, ¿no? de la máquina que va a ser instalada. Y si utilizamos la evasión de 20 metros cúbicos por segundo, ahí sería, de acuerdo con las curvas, 165 megavatios. Entonces vamos a calcular ese ejercicio en otro documento y verificar si esos dados ahí de Avoite se cumplen o no. Então eu falei que a ideia então, é instalar sistemas fotovoltaicos flutuantes, como já está sendo feito em vários países, né? E inclusive a energia solar fotovoltaica se torna já uma possível fonte de energia instalada no mar, offshore. Então, estão vários reservatórios do mundo estão utilizando esse tipo de empreendimentos, sendo a China um dos principais, né, que utiliza. Mas é uma alternativa, né, de utilizar os próprios reservatórios das usinas hidrelétricas para instalar usinas fotovoltaicas. E essa é a ideia desse exercício. Outra alternativa que foi feita assim, a nível de papel também de projeto, esta é essa armazenamento por bombeamento reforçado, EPS. Neste projeto já é a nível macro do Brasil, utilizando a geração de energia elétrica na região norte. Essa energia na região norte, no período úmido, ou seja, época de chuva, é muito grande, né, por causa da presença de muita quantidade de água. E seria essa energia utilizada aqui na região restante do Brasil, principalmente sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, para aumentar a geração no período seco. Então essa tecnologia combina a operação de centrais hidrelétricas reversíveis de grande escala com hidrelétricas em cascata, onde a energia é armazenada com o bombeamento de água no topo da cascata para um reservatório superior durante o período úmido. E durante esse período úmido temos muita energia elétrica excedente. E durante o período seco a energia elétrica é gerada nessa central hidrelétrica em toda a cascata. Usinas elétricas em cascata são aquelas que estão instaladas em diferentes pontos de uma bacia hidrográfica. É o caso, por exemplo, da bacia do Rio Paraná, que cobre, né, desde o Rio Tietê e outros afluentes e que vai até Itaipu. Então, ao longo desse trajeto existem muitas usinas que aproveitam a água que vem de uma mesma fonte, né, da parte superior, e vai realimentando todos os sistemas até finalmente gerar energia elétrica na última usina, que seria Itaipu. Existindo um bombeamento de água para o reservatório superior da cascata, poderíamos mudar o funcionamento desse tipo de usina em cascata, aproveitando energia excedente da região norte, né, que nessa época se gera muita energia e o excedente não é utilizado. Então, o esquema proposto desse empreendimento EPS consiste na criação de um novo reservatório artificial com 200 metros ou mais, que é o reservatório inferior, localizado perto do topo de uma série de hidrelétricas em cascata. Ou seja, se olhamos todo o diagrama de barragens do Rio Paraná, Paranaíba e Grande, são várias usinas que estão aqui, uma a continuação de outra.
todas con sus respectivas potencias y cotas, ¿no?, de alturas sobre el nivel del mar, y tendo na parte superior de ambas bacias, ¿no?, de Parnaíba y del Río Grande, existen las primeras usinas a una cota más elevada. Entonces la idea es construir un reservatorio inferior próximo a esas usinas, las primeras que están en el topo, y esa agua encher un reservatorio superior. Entonces el reservatorio inferior debe tener una mayor capacidad de almacenamiento de agua do que el reservatorio superior, de modo que las bombas puedan operar a capacidad máxima durante todo el periodo húmedo. La idea es que todas esas bombas funcionen con energía eléctrica proveniente de la región norte, no denominado periodo húmedo, y así encherían, ese reservatorio estaría con agua suficiente, ¿no?, para alimentar toda la cascata. Entonces, en el periodo húmedo, dos 28,7 gigavatios gerados en Belo Monte, Santo Antonio, Jirao, Tapajós, 5,9 gigavatios serían utilizados para bombear agua para esos reservatorios que serían construidos Canastra y Catalão. A mudança no fluxo da bacia do Paraná irá diminuir a geração na bacia em 7,3 gigavatios, mas uma redução total de 13,2 gigavatios, sendo que só foram necessários 5,9 gigavatios de potência instalada. O sea, en otras palabras, con la introducción de ese tipo de emprendimientos, utilizamos energía de la región norte y con eso vamos conseguir almacenar agua, o sea, energía potencial para ser utilizada en otro momento, que sería el periodo seco. Entonces, el periodo seco es cuando falta agua en la región sur-sudeste principalmente. Y la electricidad generada en esa usina con reservatorios na Canastra y Catalão será de 4,6 gigavatios. Y así vamos a tener un aumento de generación en la bacia do Paraná de 7,3 gigavatios en un periodo seco, totalizando una generación de 11,9 gigavatios durante el periodo seco y utilizando solo 5,9 gigavatios de potencia instalada. O sea, todas las vantagens de ese tipo de emprendimiento estarían siendo visualizadas en un periodo seco, que es la época de falta de agua en todas esas usinas en cascata, que si no tuvieran agua, como acontece ahora, disminuye enormemente su capacidad de generación. Mas si mantenemos el reservatorio en la parte superior, vamos a conseguir alimentar toda la cascata, utilizando energía que fue gerada en otro momento. Bueno, para finalizar, entonces existen también proyectos interesantes de utilizar ese tipo de usinas en locales como por ejemplo Umar, que ya tenía mencionado en la presentación anterior. Este sería el tipo de usina con agua do mar. Entonces ese almacenamiento hídrico por bombeamiento que utiliza agua do mar tenga ventaja, ¿no?, de somente precisar la construcción de un reservatorio superior y siendo inferior al propio mar. Esa característica lleva a disminución del costo de las obras civiles. Y só que como es agua do mar, ahí aumenta también el tipo de material utilizado, la corrosión, otros problemas, ¿eh? Entonces, estas usinas deben soportar las severas características corrosivas de agua do mar. Existe el primer emprendimiento de ese tipo, es aquel de la isla de Okinawa, no Japón. Esa usina está localizada en las proximidades de Shurasaku, na vila Kunigami, en el litoral nordeste de Okinawa, a 1.500 kilómetros de Tokio. Y ya tiene un longo histórico, ¿no? En 1981 la empresa eléctrica EPDC y el Ministerio de Industria y Negocios Internacionales do Japón fueron los que promovieron ese proyecto. Y en 90 esa empresa dio inicio a la construcción de usina con carácter de proyecto piloto. Entonces ese sería el diagrama de la localización. Es una isla, ¿no?, de la isla de Okinawa. Y aquí vemos la vista aérea de esa usina
y comenzó a operar en 1999 con 30 megavatios de potencia. A distancia vertical o queda entre la boca de entrada de agua do mar es de 136 metros, o sea, desde aquí hasta la parte superior, altura vertical es 136 metros. El reservatorio superior está localizado a 600 metros de la costa y tiene forma octogonal planar, ese aquí, con una largura máxima de 252 metros, con capacidad de almacenamiento de 564.000 metros cúbicos. E para construir essa usina foram levadas em conta a estrutura geológica do local e as questões relacionadas com a corrosão dos metais pela água do mar, a adesão de organismos marinhos, a infiltração, dispersão da água do mar no reservatório superior e os problemas associados à entrada e saída da água. Toda a usina, a parte de sala de máquinas, todo está no interior, né, da montanha. Esse seria o perfil de armazenamento dessa usina. Aqui vemos uma vista seccional da usina e a sala de máquinas está localizada a 150 metros abaixo do nível do solo, né? Aqui está dentro da montanha, em outras palavras, aqui está a entrada da água do mar. Existe foi construída aqui uma obra, né, para como se fosse uma entrada, né, controlada da água do mar. E aí existem sistemas de filtração também, né, para que não se introduzam corpos, só água mesmo deve ser introduzida, bombeada até o reservatório superior. Essa usina tem uma vazão máxima de 26 metros cúbicos por segundo, com máxima potência de 30 megavatios, que pode ser gerada com uma altura de queda de 136 metros. E a energia gerada e a energia para o bombeamento é transmitida por uma linha de transmissão de 66 kV e de 17 km de comprimento que está conectado a uma subestação de Okinawa, subestação Taiho, dessa empresa elétrica da ilha. Durante o bombeamento da água do mar, a turbina bomba é ligada em reversa. O sea, esa energía eléctrica para bombeamiento viene de una termoeléctrica. Aquí vemos detalles de la turbina bomba reversiva, ¿no?, de esa usina de Okinawa. La turbina bomba fue diseñada para ser fácilmente desmontada con la finalidad de facilitar la manutención. También fueron utilizados materiales resistentes a alta salinidad de agua del mar. O sea, una usina prácticamente de aprendizado. Ayudó en todas sus diversas etapas a mejorar materiales utilizados resistentes a corrosión y también as questões de operación da usina. Con relación a esa área de desenvolvimiento, también existe ahora atrelar ese tipo de usinas a generación eólica y fotovoltaica. Vimos ahí en esa de Okinawa que utiliza energía eléctrica de una termoeléctrica. ¿Y por qué que no utilizar entonces energía do vento o energía solar? Así, de esa forma surgió ese proyecto de las islas griegas de Creta y Casos, que fue desarrollar un proyecto de almacenamiento hídrico por bombeamiento de agua del mar utilizando energía eólica. Entonces son dos tipos de sistemas, Creta y Casos. Entonces estamos hablando ahí de altura de Creta de 520 metros y de otro de Casos 480. El reservatorio sería una área de 150.000 metros cuadrados de Creta y Casos 50.000. A distancia, ¿no?, desde el mar, en el primer caso Creta 2.000 metros y otro 2.200. Y así tenemos otros datos de generación, ¿no? Todo eso aquí es proyecto. Cuánto de energía sería generada, potencia envolvidas, están en esa tabla. Entonces, la idea sería realizar un bombeamiento que la usina Creta sería una potencia máxima de 50 megavatios, con un reservatorio superior de 2 millones, capacidad de almacenamiento de 2 millones de metros cúbicos,
com altura de 500 metros, todo alimentado, as bombas, com energia eólica. No caso da Ilha Casos, seria de 3 megawatts de potência, com reservatório superior de 300.000 metros cúbicos a uma altura de 300 metros, também com energia eólica. Por último, antes de entrar nesse tema, essas usinas utilizando água do mar están sendo desenvolvidas em vários países. Aqui na América do Sul existe um projeto no norte do Chile, no deserto de Atacama, atrelando energia fotovoltaica com uma usina com água do mar. Tecnologias así últimas sería esta de usinas subterráneas. Então, essas usinas UPHS utilizam o mesmo método de geração de energia das centrais hidrelétricas reversíveis convencionais, sendo a única diferença a localização dos reservatórios. Vamos ter sempre um superior e um inferior, e para construí-las são necessárias condições geológicas apropriadas, as quais são os pontos-chave, né? Então, nessas usinas, o reservatório inferior fica no subsolo e o reservatório superior acima dele, a certa altura. Então, a novidade deste empreendimento é que tudo fica subterrâneo e, portanto, as possibilidades de construção em diversos locais, tendo uma fonte de água no reservatório superior, todo o restante é feito no subterrâneo. Então, seriam usinas desse tipo, com esse esquema de um reservatório superior e outro inferior, tudo subterrâneo. Então, ainda não existem projetos desse tipo, mas é um caminho desse tipo de usinas. Aqui vemos vários desenhos, né, de usinas desse tipo. A quantidade de energia armazenada é proporcional à diferença de altura entre os dois reservatórios e ao volume de água. Para finalizar, proponho aqui várias bibliografias para poder vocês estudarem por conta própria. Então, existem muitas bibliografias, como esta de Bueno, de Canales, Hitazuka, vários outros artigos interessantes e com mais atualização, né? Então, é um tema bastante amplo e com muita novidade. Muito obrigado e bom estudo.